Eu peço que novamente os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Eu lerei novamente todo o versículo, porque será uma mensagem expositiva baseada nesse texto. E já leio para não precisar mais citar essa história na íntegra, como está já descrita pelo evangelista Lucas. A versão que tenho comigo aqui, meus irmãos, é a NVI. E juntos vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos que Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A igreja diz amém. Meus irmãos, esta é uma palavra que nos coloca novamente na cena do nascimento de Jesus. Esse ambiente, esse tema está permeando por todos os lados, desde os filmes que estão disponíveis nos streams, até, meus irmãos, as ornamentações das casas, das fachadas, os outdoors, pelos shoppings, por todos os lados. O Natal, ele é abraçado, meus irmãos, e é momento de celebração, e todos aderem, incrivelmente, inclusive em lugares, em contexto em que o próprio cristianismo já não é mais bem-vindo. A fé, a religião já sofre grande hostilidade. Eu, em certos momentos, já mencionei isso com os irmãos. Eu tive a oportunidade, nesses 2 anos, desde os 2 últimos anos, visitar contextos e países que hoje estão altamente secularizados. No ano passado, pelo final de novembro, viajei por várias cidades no interior da França. E a gente conhece um pouco todos esses processos que envolvem a religião na França. E sabe o quanto esse país hoje, ele é hostil e rejeita a religião, rejeita Deus, rejeita o cristianismo. Um país, uma nação altamente secularizada. E a gente, viajando por aquelas pequenas cidades, chamam villages, cidades pequenas de pouco mais de 1000 habitantes, todas ornamentadas para todos os lados, já com os enfeites de Natal. E a ironia é essa: não querem Jesus, mas não deixam de lembrar do nascimento de Jesus. Esse ano, a mesma experiência em outro país que também sofre esses efeitos, e já essas ornamentações para todos os lados. E é impressionante como mesmo aquele que não crê em Deus, ele compra o sininho, ele compra lá, né, e coloca lá todos aqueles enfeites na porta. E às vezes eu fico olhando e perguntando assim, o que exatamente significa? Talvez por isso a igreja precisa, meus irmãos, reafirmar a mensagem do Natal e o que ela de fato significa, o que ela representa. Porque a gente gosta dessa cena singela da manjedoura, a humildade da criança, os animais. Incrivelmente, em determinados contextos, esse foco está completamente distorcido e agora dirigido ao bom velhinho, né?
que doa presentes, e aos animais da manjedoura, aquele bebezinho ali, e a gente às vezes não tem noção do que representa isso, o que significou aquele anúncio, quando pela primeira vez um ser celestial dirige aos humanos aquilo que se convencionaria como o que nós compreendemos sobre o Evangelho, porque essa é a palavra de saudação trazida pelo ser angelical. Eu vos trago o Evangelho, eu vos trago boas novas de grande alegria. E a gente precisa estar sempre olhando esta cena, e eu sinto que nesse culto de missões é oportuno isso, e por isso que quero falar sobre o anúncio do Natal, justamente porque aquele dia e aquela cena foi marcada por um ritual magnífico do anúncio da chegada do Filho de Deus no mundo. Nós vivendo tantos anos depois, meus irmãos, e num país ocidental como o nosso, nós não alcançaremos a grandeza desse dia, a grandeza desse acontecimento de ver um menino, Filho de Deus, nascendo. O que aquilo representa, meus irmãos, para o mundo, para a história, para o universo, para a própria existência humana. E eu estive pensando sobre esse anúncio, o anúncio do homem mais importante que já pisou neste chão. Não há um ser humano que esteve aqui que seja equiparado à grandeza, à importância desse menino humilde chamado Jesus de Nazaré. E eu não pude deixar de fazer, meus irmãos, um olhar, de lançar um olhar sobre o que representava o nascimento de filhos de poderosos naquele tempo. O que significava, por exemplo, o nascimento de um filho de um rei naquele tempo? O filho de um imperador. Aquele era um tempo em que dominava o Império Romano. Então imagine o filho do grande César nascendo. O que representaria em rituais, em símbolos, o filho do grande imperador de Roma nascendo? Meus irmãos, era um acontecimento. O império todo parava. Haviam ritos já inclusive previstos no cerimonialismo romano sobre esse dia, sobre o acontecimento tão importante, porque representava a estabilidade do reino, significava a posteridade do trono, significava a longevidade do governo daquela dinastia. E haviam ritos que marcavam aquele momento. Por exemplo, ao nascer o filho de um imperador, se tinha uma mensagem pública, cerimonial, o império parava para ouvir o grande anúncio. Nasceu o filho de César, nasceu o filho do imperador. Esse império tem vida longa, esse trono tem estabilidade. No Império Romano era comum esse dia ser marcado por símbolos que agora perpetuavam-se, por exemplo, através de moedas. Colocava-se em moedas que circulavam agora a imagem daquele dia, como uma forma de eternizar a importância daquele momento do nascimento do grande filho, do grande herdeiro do rei. Erigiam-se monumentos pelas cidades, pelas províncias. Costumavam-se enviar o que chamavam-se antigamente dos pregoeiros, os pregões. Eram homens que, num cavalo e correndo, tinham normalmente uma capacidade de comunicação invejável, incomum, e passavam pelas cidades e províncias, gritando pelas cidades, louvando César, louvando o Império Romano e dizendo: nasceu o grande herdeiro do nosso rei, temos um trono eterno, temos uma grande dinastia, e o mundo celebrava a chegada do filho do César. Mas estava chegando o Filho de Deus, estava chegando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é mais incrível é a cena, porque está nascendo numa pequena cidadezinha esquecida lá no Oriente. O Império Romano não sabe daquele acontecimento. O imperador não sabe, provavelmente morreu sem ouvir falar no nome desse homem chamado Jesus. Nascendo de um casal simples e humilde, sem importância para o seu povo, para aquele tempo, a poucos quilômetros de Jerusalém, numa humilde cidade chamada Belém. E quando eu pus-me a pensar no anúncio da chegada desse menino, o Senhor colocou no meu coração algumas percepções que a cena do capítulo 2 e versículo 8 em diante nos coloca. E a primeira percepção que o Senhor trouxe ao meu coração sobre o anúncio da chegada de Cristo, o anúncio do Natal, é essa
é esse contraste de grandeza e humildade que a gente percebe. Existe esse contraste aqui. Existe uma humildade muito evidente aqui. A humildade, primeiro, relacionada à própria cena do nascimento. Meu Deus, esse menino não tem onde nascer, gente. Não tem um lugar decente para hospedar a mãe desse menino que está ali na hora de ter o menino. São pessoas simples, que não têm recursos para um lugar requintado, um lugar confortável, de luxo. Não tem. E eles precisam se acomodar numa manjedoura, num lugar simples. É um menino pobre, como é também os seus pais. Mas o que é mais incrível é que esse menino nasce, e a humildade dele está expressa também naqueles que recebem a notícia. Porque quando Deus decide fazer o grande anúncio do seu filho, gente, esse anúncio não vai em direção aos palácios, não é César que ouve sobre isso primeiro. Não são os aristocratas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os membros dos sinédrios, a cúpula religiosa de Jerusalém que manda naquele pedaço. Não, não. O anúncio não é feito em praça pública, para os escribas, fariseus, para os doutores da lei. O anúncio é dirigido, gente, a um campo, a pastores que estão cuidando de ovelhas. Pastores naquela época é o tipo de gente mais simples e mais humilde que aquela sociedade tem. É gente considerada impura, gente sem valor social. Eles não ocupam um status importante naquela sociedade. Eles não são destacados, eles não são prestigiados. Eles não têm valor para a religião, apenas cuidam das ovelhas que serão sacrificadas, e varam noites e dias ali, em turnos alternados, cuidando das ovelhas para alguém, porque já são comissionados e pagos pelo dono daquelas ovelhas. Nasceu o Filho de Deus, nasceu o Rei do Universo, a quem Deus anuncia aos pastores. Essa mensagem vai para eles, para aqueles esquecidos e excluídos que estão naquele campo. Essa é a imagem da simplicidade, da humildade que cerca esse anúncio. Mas não fica só, meus irmãos, nessa imagem singela como nós enxergamos. Aquele é um dia também que a expressão mais viva da grandeza de Deus se mostra naquele anúncio, porque pela única vez que se conhece, o céu se movimentou em função da chegada de um ser humano aqui. É maravilhoso, porque o menino nasce, e é como se, meus irmãos, há toda uma mobilização do universo, estrelas correm pelo céu, um anjo desce, a glória de Deus vem junto, o coral do céu vem fazer uma apresentação musical aqui, e o texto diz que exércitos do céu descem para fazer um coral de cânticos e louvores aqui, para homenagear e glorificar aquele que é simples e humilde para nós, mas para eles é o Filho eterno do Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Do lado de cá nós não conhecemos aquele menino, mas quem vem de lá conhece. Do lado de cá ele é um anônimo, ele é um simples, pobre filho de um casal humilde de Nazaré. Mas para quem vem de cima, sabe que ele é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, aquele que existia antes mesmo que todos aqueles seres angelicais existissem. Eu fico imaginando, gente, esse coral canta no céu, porque se esse coral canta no céu por uma hora, por algum momento não tem música desse coral lá. E se alguém perguntasse, cadê o coral? Nunca para de cantar aqui. Deus é adorado todo o tempo aqui no céu. Cadê o coral? O coral desceu. O coral está lá no meio dos homens. Mas o que o coral foi fazer lá? É porque o Filho de Deus está nascendo. Jesus está chegando ao mundo. A festa está lá. Os músicos desceram. O exército dos céus está lá para homenagear e reconhecer a glória daquele que está chegando ao mundo. Você conhece a grandeza, a glória
a soberania daquele que está na manjedoura. Se você conhece assim como seres angelicais, você pode levantar suas mãos, você pode adorar, e com eles você pode dizer: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens que Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. O Cristo de Deus chegou. Aleluia. O que significa esse contraste, meus irmãos? Esse contraste significa duas coisas. Primeiro, no tocante à grandeza, aponta para a realidade transcendental da mensagem que nós anunciamos. Essa mensagem vem do céu, meus irmãos. O Evangelho vem do céu. O Evangelho não é uma mensagem que surge no nosso coração e a partir de nós. E talvez haja um imanetismo, talvez haja uma humanização exacerbada no nosso tempo. Talvez Jesus ficou próximo demais de muita gente. Essa proximidade, ela se reflete, meus irmãos, sabe, em negligência, em indolência, sabe, numa familiaridade irreverente. Talvez a imagem do menino bebê para nós signifique isso, essa singeleza de um menininho frágil que precisa ser cuidado e protegido, pobrezinho. Não vem com essa não, Ele é rei, Ele é o Deus dos céus. O Evangelho não é uma mensagem que se produz aqui a partir das nossas próprias idealizações, imaginações, percepções. O Evangelho vem do céu. Pela primeira vez que alguém pregou o Evangelho neste solo, foi alguém vindo do céu. Porque é de lá que o Evangelho vem. É de lá que a boa notícia vem. Portanto, esse menino vem do céu. Essa é a mensagem que a gente não pode esquecer. Mas junto desse contraste tem a humildade do menino que fala, meus irmãos, para a graça, que fala da graça que inclui os que estão à margem, que inclui os que estão esquecidos, da graça que abraça, que acolhe quem foi deixado de lado, quem não tem valor, quem não tem vez, quem não tem oportunidade. Mas aqui há, meus irmãos, uma cilada que a gente deve evitar, porque a opção pelos pastores, escute isso, não tem relação com reparação ou justiça social, como querem certas ideologias, não tem nada a ver com isso. Alcançar os pastores através dessa mensagem é simplesmente, meus irmãos, a expressão viva da graça de Deus, que não reconhece e não reivindica nenhum mérito em nós. É a graça que chega para quem não pode, para quem não tem, para quem não é capaz, para quem não usufrui de recursos, para nenhum tipo de conforto na vida. E talvez essa história, ela seja a história de muitos de nós que estão aqui hoje. Porque a realidade nossa talvez se assemelhe demais à realidade desses pastores, como vivíamos, o estado de vida que estávamos, o destino que estava posto sobre nós, nossas impossibilidades, nossas imperfeições. Ah, meus irmãos, há pessoas aqui que foram atraídos pela graça de uma maneira tão extraordinária, que você chega às vezes a olhar no espelho e dizer: Senhor, como é que o Senhor me quis? Como é que o Senhor me ama? Porque tem hora que nem eu gosto de mim. Como é que o Senhor me alcançou? Olha onde eu fui. Olha onde eu cheguei. Olha os porões de morte que eu adentrei. Olha a lama que o meu pé pisou, Senhor. Olha o que a minha mente foi capaz de imaginar e desejar. Olha o que essas mãos fizeram, Deus. Elas são marcadas de sangue, de injustiça, de violência. Essa boca proferiu maldades e maldições. Como um Deus justo e santo haveria de me querer? Olha a minha condição, Deus. Olha de onde eu vim, a família que eu tenho. Eu não sou rico, eu não sou privilegiado. Eu não teria nenhuma chance de estar aqui se o Senhor não me alcançasse. Olha onde eu estou, Deus. Eu achei um lugar na tua casa. Eu achei uma cadeira na mesa para sentar. E nesta casa eu recebi anel, eu recebi sandálias, eu recebi dignidade de filho, eu recebi um novo nome, eu recebi o teu filho dentro de mim, o teu espírito agora pulsa na minha alma e no meu coração. Eu recebi dons agora para servir o teu reino. Eu recebi uma nova e viva esperança que nada é capaz de dissipá-la. É a minha, a sua história. É a nossa história. Porque nenhum de nós merecia e podia estar aqui.
Nós somos os pastores do campo alcançados por esta mensagem. Mas o anúncio do Natal também fala, meus irmãos, de um caráter revolucionário, daquilo que se fala, daquilo que se diz. É interessante, e o Senhor me fez perceber isso lendo o texto desde o começo. Porque Lucas inicia sua narrativa falando que aquele era um tempo do governo de César Augusto. Não perca de vista essa informação, porque ela é importante para Lucas. Lucas tem na sua mente, meus irmãos, esse sentido do espanto, da admiração do anúncio, em função daquele tempo e daquela realidade. Quem conhece a história dos impérios, e eu gosto muito de ler sobre os impérios, sabe que Augusto, ou César Augusto, era filho adotivo de Júlio César, um grande conquistador romano, um homem que posteriormente foi considerado um deus, um ser divino. Tanto é que o próprio filho César Augusto foi considerado, naquele tempo do seu governo, o filho de Deus, o filho dos deuses. César Augusto se tornou governador do Império Romano depois de uma guerra civil sangrenta. Quem conhece a história sabe, ele derrotou todos os seus inimigos. Por último, Marco Antônio, numa guerra terrível na região do Egito. Ele transformou uma singela república agora num grande império romano. E ele se torna a partir dali o grande rei daquele império, o grande imperador. E aí a mensagem que segue o domínio de Augusto César naquele momento, ou de César Augusto, é essa. Augusto César, César Augusto traz para o nosso tempo justiça e paz. Justiça e paz ao mundo inteiro. Esse é um tempo de justiça e paz para o mundo. Essa é a frase que os pregoeiros anunciam por todos os lados, falando de César Augusto, do seu governo, do seu poder. Naquele tempo, pela primeira vez, se reconhecia na figura de um homem, de um imperador, a figura de um ser divino. Poesias e músicas eram entoadas pelas ruas, pelas praças, reconhecendo esse homem, César Augusto, como o grande Senhor e Salvador. Essas palavras, Senhor e Salvador, estavam na boca dos poetas, dizendo por todos os lados. Livros, histórias antigas mostram isso, meus irmãos. Para vocês terem ideia, a palavra evangelho, ela surge no contexto de Roma, e ela surge nesse momento. Boas novas é uma palavra vinda do contexto do Império Romano, para se referir às grandes conquistas do César Augusto. Ele saía nos seus empreendimentos bélicos e nas guerras, e ao vencer seus inimigos, os pregoeiros iam adiante dele, e chegavam no império, no grande Império Romano, e na cidade de Roma, que era a cidade do seu trono, as portas se abriam, e eles entravam dizendo: eis que vos trago o Evangelho. Nosso grande imperador venceu, ele está chegando, abre os portões. Portanto, essas palavras que a gente enxerga no texto bíblico, elas são absolutamente subversivas, revolucionárias, porque Senhor é o César Augusto, poderoso e Salvador é o César Augusto, quem traz paz e justiça é o César Augusto. Mas olha a revolução do anúncio, aquele meninozinho da manjedoura, o anúncio chegando agora pelo anjo diz: está nascendo hoje o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor, que é Cristo Jesus. Está trazendo hoje ao mundo o Rei dos Reis, que de fato trará paz ao coração dos homens, justiça aos homens. Gente, essa palavra, ela confronta, e ela é absolutamente subversiva, no contexto em que se atribui isso ao grande imperador. Olha como é revolucionário esse anúncio, e talvez aqui está a grande lição para a gente, ao pregar sobre Jesus, ao falar sobre Jesus. E mostrar que ele não se compara e não se equipara a qualquer ideologia humana, a qualquer filosofia humana, qualquer perspectiva humana que nasça daqui, que flua daqui, que brote do coração humano. Não diz respeito a quem ele é, ao que ele faz. Ele é o verdadeiro Senhor e Salvador desse mundo. Não temos outro que dará paz e justiça a esse mundo, senão o nosso verdadeiro Rei. Como ele se chama, igreja? Como ele se chama? Vamos fazer os irmãos do culto online ouvir como ele se chama? Jesus. Jesus. Levante a sua mão, por favor. Feche os seus olhos. Diga para ele:
Senhor, não temos outro rei senão a Ti. Não teremos paz em nenhum lugar se não vir de Ti. Não haverá justiça nesse mundo se não vir de Ti, Senhor. Essa é a palavra do Evangelho. É só Ele, é só Ele, é só Ele. Não é César que salva, não é César que traz a paz, não é César que traz justiça, não é César que manda, é aquele meninozinho lá. Ele está nascendo, ele é desconhecido, mas daqui a 100 anos, ele será adorado por todo esse império, e todo mundo saberá que ele governa para todo sempre. Oh, meus irmãos, se eu pudesse chegar lá no trono dele, do César Augusto, e sussurrar no ouvido dele: está nascendo hoje um menino que o senhor nem vai saber dele. Quando o senhor morrer, ele ainda está crescendo. Esse vasto império que o senhor conquistou e pensa que manda, um dia se dobrará diante desse menino. O nome dele será mais conhecido do que o teu daqui a 100 anos. Ele entrará aqui no meio do seu reino, ele entrará no seu palácio. Os seus escravos aqui que te servem um dia vão adorar este menino, porque ele é o verdadeiro Senhor e Salvador. Meus irmãos, ele é o verdadeiro Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro Senhor e Salvador. Ele manda, Ele reina, Ele reina. Eu preciso dizer isso, porque a gente está pequenando o menino, a gente está humanizando demais o menino, a gente está romantizando demais o menino. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele manda, Ele é Deus, Ele é Rei. Aleluia! Mas o anúncio do Natal fala também da resposta de fé que esses pastores dão. Porque eles ouvem o anúncio, o anjo desceu, a glória quando cerca eles, eles ficam com medo. E aí a mensagem é essa: não tenham medo, porque eu vos trago o Evangelho. Foi isso que aconteceu conosco, gente. Eu vos trago novas de grande alegria, que será não só para vocês, mas para todo o povo. Hoje, na pequena cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E vocês vão lá, e eu vou dar um sinal a vocês. Vocês vão achar um menino numa manjedoura. Não é normal um menino nascer em manjedoura, mas esse nasceu. Por isso que vai ser fácil encontrar. Quando vocês acharem um menino numa manjedoura, é ele. É ele que vocês esperam. É ele que Abraão desejou ver os seus dias. É ele que Moisés falou: Deus levantará um profeta. A ele vocês ouvirão. É ele que Isaías disse: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É sobre ele, sobre esta pequena cidade que Miqueias disse: tu pequena Belém, tu não é mais pequena, tu não é mais insignificante, porque de ti nascerá o Salvador, aquele que vem para sentar no trono e reinar para sempre. É dele que Malaquias diz: eis que vem dias, e que o Senhor fará nascer o sol da justiça, e ele virá, e ele chegará trazendo salvação debaixo das suas asas. É dele. É dele, é dele. Ele é aquele que João Batista, que já está há algum tempo por aqui pregando, aquele profeta esquisito que come gafanhoto e bebe mel. E aquilo que o profeta diz: eu estou aqui batizando com água, mas logo após está chegando um depois, que ele batizará com o Espírito Santo, com fogo. É ele. É ele. É ele. O que eu acho mais incrível é que às vezes a gente torna a manjedoura mais importante do que o menino.
Meus irmãos, a manjedoura é só o sinal. A manjedoura é só o sinal. O que importa é o que está na manjedoura. É o menino. E os pastores vão. Eles vão lá. Quando eles chegam lá que vê o menino, é ele. Aí o texto diz que eles fazem aquilo que todo mundo deveria fazer quando conhece o menino. Eles voltam e eles começam a anunciar para todo lado: nasceu Jesus, o Salvador chegou, nós vimos ele está lá em Belém, o Messias prometido nasceu, o Rei de Justiça, herdeiro de Davi, está no meio de nós. Nasceu Jesus, nasceu. Os pastores, gente, eu não sei nem o que aconteceu com as ovelhas, porque se há uma coisa que pastor não pode fazer, é deixar ovelhas sem pastor. Mas o texto é que eles simplesmente correram para Belém, e eles voltam, mas não voltam para cuidar das ovelhas, eles voltam para anunciar. E agora eles vêm, e quem eles encontram? Nasceu Jesus, o Filho de Deus chegou. Meus irmãos, esse é o sentimento de quem viu, de quem conheceu, de quem foi mudado, de quem teve sua vida transformada por esta boa e maravilhosa notícia. Talvez essa seja, meus irmãos, a missão que a gente precisa lembrar hoje, neste dia em que falamos do Natal glorioso, porque essa notícia nos alcançou como alcançou aqueles pastores. E quem sabe nós precisamos sair por aí dizendo: ele nasceu, Jesus Cristo está vivo, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Não fique encantado com este símbolo, ele é apenas um símbolo. Jesus é real, ele nasceu mesmo, ele existe, ele está vivo, ele está pronto para reinar em você, na tua casa, na tua família, no teu coração. Mas há uma segunda coisa que esses pastores fazem: eles não só anunciam, eles não só propagam aquilo, eles agora também se propõem a glorificar, a adorar. E é assim que o texto termina. O texto termina no versículo 20 dizendo que eles glorificavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E talvez essa seja a melhor forma da gente terminar um culto como este: adorando Ele, glorificando a Ele. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você se dispõe a isso esta manhã? Você reconhece que o menino que nasceu naquele dia é o teu Senhor e o teu Deus? Se você reconhece, a única coisa a ser feita agora é adorar e glorificar por tudo que você tem visto e você tem ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto os nossos ministros de louvor irão adorar o Senhor, eu quero desafiar você aqui esta manhã. Você que está aqui ouvindo esta palavra e diz: eu preciso de esperança, eu preciso viver uma vida nova, eu preciso de uma chance para recomeçar de novo. Olha, fim de ano parece ideal, é ideal porque aquele que você precisa para mudar a tua vida definitivamente, ele está aqui no nosso meio. E eu quero desafiar você a sair da onde você está agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você e pela sua família. Se esse anúncio chega até você, você precisa sair agora da onde você está e vir. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui com o coração aberto dizendo: Deus, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso experimentar, Deus, essa boa esperança. Eu preciso ter no meu coração essa boa notícia de alegria, Deus, porque esse fim de ano eu tenho experimentado tristezas, amarguras, frustrações, e eu ouço nessa palavra que a chegada da tua palavra no meu coração é capaz de mudar esse estado, e eu finalmente experimentar a alegria que eu tanto desejo. Vem agora, saia de onde você está. Já temos uma pessoa aqui, mas esta palavra é para você também. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, você vai sair do seu lugar. Se Deus está falando com você, você vai sair do seu lugar e vir.